Começo agradecendo aqui a presença do líder do PP. Líder, inclusive, Tainá, só para a gente avisar, escapou rapidamente de uma reunião de líderes que estava acontecendo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, lá na residência oficial, onde eles estavam discutindo ali propostas importantes que vão ser discutidas daqui a pouquinho aqui no plenário da Câmara, como, por exemplo, o próprio projeto do PERSE, aquele programa emergencial de ajuda ali para o setor de eventos. Temos novidades em cima disso, mas, deputado, queria começar perguntando para o senhor que estava participando de uma reunião com o presidente da casa, um encontro que acontece exatamente depois daquela reunião /encontro, como foi definido pelo presidente Lula, com o presidente Arthur Lira. Então, eu queria entender como é que foi o clima dessa reunião de líderes depois desse encontro com o presidente Lula, quais as consequências desses embates que vêm ocorrendo entre governo /Congresso, especificamente ministro da Articulação Política com o presidente Arthur Lira, quais as consequências, como isso reflete aqui na Câmara dos Deputados em relação a pautas propostas que a gente está vendo sendo analisadas no plenário. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Tainá. Bem, do ponto de vista prático, não tem nenhum problema entre o presidente Arthur Lira e o presidente Lula, nem entre o Congresso Nacional e a Presidência da República, o governo federal. Isso é um problema pontual, está claro, entre o presidente Arthur Lira e o ministro Alexandre Padilha. O clima da reunião foi o mais tranquilo possível, obviamente uma discussão muito forte sobre o PERSE, a gente está falando sobre recursos, sobre um impacto fiscal no governo. O ministro Haddad participou, o Dario participou, a gente chegou no número de 15 bi, para ser utilizado ao longo de 24, 25 e 26 e está reduzindo os números de quinais que vão participar do programa. Mas o clima é bom, o clima entre a Câmara e o governo nunca houve um clima beligerante. Tem um clima formado efetivamente, até pelas palavras, pela condição, entre o presidente Arthur Lira e o ministro Alexandre Padilha, isso é claro. Mas isso não interfere diretamente nas pautas, o presidente Arthur Lira está extremamente tranquilo quanto a isso. Cabe ao presidente Arthur estar tocando as pautas aqui, conversando, dialogando com o governo, e o governo mandando as matérias e nós votando e trabalhando em prol do país. Esse é o espírito, Amanhã tem sessão do Congresso, uma sessão bastante importante para análise de vetos. A articulação política sempre em cima disso, principalmente o governo, porque está preocupado na manutenção desses vetos para que não haja uma mudança do que foi definido pelo presidente Lula. O que os líderes já estão discutindo sobre a expectativa, por exemplo, dos vetos em relação a emendas de comissão, calendário impositivo, tem PL das saidinhas também, que pode entrar na sessão de amanhã, líder? Carol e Tainá, são muito diferentes a questão dos vetos. Os vetos já foram medidas aprovadas aqui na Câmara, aprovadas no Senado, foram discutidas exaustivamente na lei de diretrizes orçamentárias, nós discutimos nas comissões. Então, assim, do ponto de vista prático, a tendência é de derrubada dos vetos, porque são matérias que nós já discutimos, que já aprovamos. Há uma tendência hoje de derrubada de vetos. Claro que amanhã de manhã deve ter uma reunião com a liderança do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, com todos os líderes, mas a tendência é da manutenção dos vetos. Tainá. Líder, tudo bem? Agradeço a sua participação com a gente hoje no Bastidores. Eu queria insistir um pouco mais na análise de vetos, porque foi um comentário feito hoje pelo presidente da República. Houve mais cedo essa fala dele aos jornalistas, especificamente sobre a proposta das saidinhas, quando ele diz o seguinte, que ele nunca fica irritado com a derrubada de vetos, e sim com o que chama de incompetência do governo de não ter articulado corretamente a proposta. Eu queria a sua avaliação sobre o tom dessa fala, líder, porque me parece que o presidente já precificou o movimento de amanhã de derrubada do veto das saidinhas, e ele joga no colo de seus ministros, de seus articuladores, uma falha de articulação. Essa falha, ela está sendo percebida por vocês, demais líderes? Tainá, claramente o presidente tem que cobrar os seus líderes na casa, os seus ministros, eles precisam articular contra uma derrubada de veto. A função do presidente da República é cobrar que eles venham até a casa negociar conosco, que eles recebam os nossos parlamentares nos seus gabinetes, evitem atritos bobos com decretos que não têm pertinência. É obrigação dos líderes do governo. O que acontece é que, infelizmente, a gente tem aí algum problema de articulação política,
tem aqui um trabalho de excelência feito pelo líder José Guimarães, tem feito um excelente trabalho aqui, mas em pauta de costume, em pauta que a sociedade entende e olha hoje o cidadão de bem, pelo que aconteceu no final do ano, pessoas que saíram nessas saídas temporárias, que mataram policiais, a sociedade quer uma resposta. Por isso foi aprovado de forma unânime, você acompanhou aqui no plenário da Câmara. Isso é uma pauta de costume, uma pauta da sociedade, e aí, obviamente, cabe ao presidente da República cobrar os seus líderes, mas eu acho que nesse caso não vai conseguir, com todo o trabalho dos líderes, reverter. Obviamente, em outras matérias, precisa muito de articulação política. A articulação política aqui pelo líder Zé Guimarães tem sido muito bem feita, mas tem muito a avançar. Líder, agora tem uma proposta de emenda à Constituição. Carol, deixa eu só perguntar uma coisa ainda sobre esse assunto. Líder, ainda falando de articulação, eu sei que vocês estiveram recentemente com o presidente da República, tiveram num happy hour, e ele tem sido toda hora instado a participar mais. A minha pergunta é se, na sua avaliação, o problema está em uma maior participação do presidente, como também articulador do seu governo, ou em organizar melhor os seus articuladores, porque, veja, ontem ele chamou a atenção do seu vice, chamou a atenção de ministros, a exemplo de Haddad, para que eles entrem mais na conversa com as bancadas no Congresso Nacional. Na sua avaliação, onde é que está o problema e a solução? Tainá, a política é a arte de dialogar, e aí todos que participam do governo têm que ter respeito e conviver, e participar, e discutir com a Câmara e com o Senado Federal. Porque o presidente, que é um ser político, talvez um político mais experiente do Brasil, 3 vezes eleito presidente da República, está chamando a atenção que não é uma responsabilidade isolada dos líderes do governo no Congresso. Todos os ministros precisam participar no conjunto de pautas que atendem aqui à Câmara, porque nós somos a voz da sociedade. Não existe política sem diálogo. Acho que o presidente está externando que os ministros todos fazem parte dessa articulação política, todos têm que conversar, articular as matérias, participar. Parece de alguma maneira que isso aqui está só no colo do líder do governo, Zé Guimarães. Isso precisa ser participado por todos, o ministro da Casa Civil, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo por 3 vezes. São pessoas que têm capacidade de vir até a casa dialogar. Acho que foi isso que o presidente cobrou e acho que, de alguma maneira, quem está governando tem a obrigação de cobrar os seus comandados. Acho que o presidente está certo, acho que precisa avançar e sempre na política é na arte do diálogo, é a arte da confiança. Então, a participação de todos vai melhorar a relação entre a Câmara, o Senado e o governo federal para o benefício da população, não para o benefício do governo ou benefício do Congresso. O objetivo é ter um benefício final para a população brasileira. Líder, agora, enquanto o Executivo está tentando restabelecer essa relação aqui com o Congresso, com o presidente Arthur Lira, a gente viu um gesto importante também na semana passada do Judiciário, Supremo, ministros, o próprio presidente Luiz Roberto Barroso, também Alexandre de Moraes, tendo esse contato direto com o presidente Arthur Lira na preocupação até de algumas pautas, como, por exemplo, a PEC das drogas, que agora está aqui nas mãos dos deputados para análise no plenário da Câmara. O presidente Arthur Lira já sinalizou como é que vai ser a tramitação da proposta aqui, expectativa para a escolha do relator. Isso foi tratado também na reunião de líderes que está em andamento ainda, por exemplo? A gente ainda não concluiu a reunião, nós estamos no assunto PERSE, né? Vamos ainda avançar em outros assuntos. Mas veja bem, a PEC da droga, que foi um projeto aprovado no Senado com maioria, um projeto apresentado pelo presidente Rodrigo Pacheco, também é uma ansiedade da sociedade brasileira. Então, isso aqui não tem movimento nenhum contra o STF, tem uma necessidade da sociedade brasileira que reafirmar o posicionamento da maioria dos senadores, eu acredito também da maioria dos deputados, contra as drogas. Eu acho que o movimento do ministro Barroso, do ministro Alexandre de Moraes, ao conversar com o presidente Arthur Lira e conversar entre os poderes, demonstra que é necessário, um país como o nosso, estabelecer sempre o diálogo. Ninguém vai ganhar, não vai ter benefício para nenhum poder se não tiver um diálogo estabelecido, até porque todos nós trabalhamos em prol do Brasil. Às vezes a gente tem visões diferentes, mas a gente precisa que os projetos, que a lei, que a população se sinta organizada e que os poderes trabalhem harmonicamente. Carol, vamos colocar a Ju Lopes na conversa. Juliana Lopes, nossa analista, falando direto de São Paulo. Líder, Ju. Boa tarde, deputado. Muito obrigada pela participação. Queria perguntar para o senhor sobre 2 propostas de emenda à Constituição que estão aí no radar e eu queria entender o andamento, disso nesse ano que é mais curto por conta de eleição municipal. PEC das drogas e aquela PEC que limita ali as decisões monocráticas, que acaba sendo ali uma resposta a decisões do Supremo Tribunal Federal. Qual que é a visão do senhor? Isso foi discutido nessa reunião de líderes de agora?
Olha, nós não discutimos na reunião de hoje sobre a PEC das drogas e ainda não discutimos sobre a PEC das decisões monocráticas. O sentimento que a PEC das drogas vai avançar de forma mais rápida na casa, né? Já sinto isso no presidente Arthur Lira, no que ele externa para a gente nas conversas. Eu acho que isso aqui a Câmara vai marcar posição. E essa questão da PEC das decisões monocráticas, que tem uma mudança no arcabouço do Supremo Tribunal Federal, precisa ser discutido aqui de forma mais profunda, né? Acredito que a maioria das pessoas que lidam aqui, não só na CCJ, mas que lidam com essa pauta, a gente precisa aprofundar essa discussão. Não é uma discussão que deve ser feita de forma soberbada, precisa da participação de todos, precisa dialogar com o Supremo também e achar a melhor decisão para o país. Acho que a gente precisa legislar não com uma situação temporal, Juliana. Eu não acho que a gente tem que olhar, aconteceu isso nesse momento, muda a lei. A lei ela precisa continuidade de tempo e principalmente para gerar estabilidade no quadro, vamos dizer assim, na população brasileira. A população brasileira sinta o quadro estável, não pode ficar toda hora, eu não concordei com uma decisão, eu quero mudar uma lei. Acho que a gente precisa decidir de forma muito tranquila e uma mudança que muda o arcabouço jurídico do Supremo Tribunal Federal precisa ser analisada aqui na casa com muita tranquilidade, com pessoas que tenham conhecimento e a gente exaurir essa discussão até, se for o caso, para aprovar essa PEC. Obrigada, líder, pela entrevista. Espaço aberto para a gente debater sempre os assuntos que são relevantes para a nossa população. Agradeço muito também o apoio da nossa repórter de Congresso, a Carol Rosito. Obrigada.